Oiê, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. E o vídeo de hoje é para falar um pouco das diferenças da aula presencial e da aula online. Isso aí, da aula particular, que é a aula digital, a aula que você acessa ali uma plataforma e você tem o professor do outro lado da tela, ou daquela aula ali que o professor está tete a tete, está ali na mesa do lado seu para tirar suas dúvidas. Qual é a melhor? Qual funciona para você? Quais apresentam mais vantagens ou mais desvantagens? Quer saber um pouquinho mais? Então, vem comigo. Bom, antes de começar, eu quero primeiro fazer uma observação aqui. Essa questão das vantagens ou desvantagens, o que é melhor, o que é pior, isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, primeiro tópico que eu gostaria de comentar aqui é que você deve analisar, deve verificar o que serve para você, ok? O que funciona para você, tá? Existem pessoas ali que obviamente vão buscar o tete a tete, mas existem pessoas que vão buscar a praticidade do online, de você dar 2, 3 cliques e automaticamente você já tem um profissional do outro lado para ministrar a aula que você precisar. Então, varia muito de indivíduo para indivíduo. E tudo que eu vou colocar aqui, vai analisando, vai olhando, principalmente se você for pai ou mãe, tio ou tia, avô, avó de algum estudante, vai observando, vá pensando, vá comparando com o que você conhece desse aluno aí e você acha que encaixaria, que faria mais sentido, ou então mostre esse vídeo para ele e aí vocês dois decidem experimentar juntos pelo online ou decidem juntos experimentar pelo presencial, tá bom? Então o recado aqui varia, deve avaliar, deve analisar, deve conhecer, ok? Mas vamos lá então? Falando de presencial, tá? Eu vou falar das desvantagens e depois das vantagens. O presencial, pessoal, ele tem uma inflexibilidade de local, né? Então, se você precisa ali de uma aula presencial, você sabe que ou tem que ser na sua residência ou na residência desse profissional, tem professor que atende sim na residência dele, ou tem que ser num espaço físico neutro, normalmente é uma escola, é um espaço, uma unidade educacional, ou então ele dá aula num centro cultural, num local público, numa biblioteca. Então, assim, precisa ter um local fixo, né? Você tá viajando e a prova, você viajou com a sua família no final de semana, e a prova na segunda-feira, e você quer estudar aquele fim de semana com algum profissional, já não vai ser possível. Ou então você e ele tem um trato de um horário determinado, sei lá, todo dia, ou então uma vez na semana, todas as terças-feiras às 11 horas. E tanto você quanto ele tem indisponibilidade de logística mesmo, né? Fora desse horário. Então, isso já vai impossibilitar a aula. Outro ponto, quando se marca ali um local presencial, tem a questão do horário. A gente sabe que ou o trânsito, ou qualquer imprevisto que você tem, ou qualquer atraso inicial, vai ser muito mais difícil de resolver isso no final da aula, né? Não é só de repente colocar mais 10, 15 minutinhos no final da aula para repor o início, porque daí você tem a sua logística, você pode ficar esperando algum responsável vir te buscar, você tem algum outro compromisso que você sabe que você vai demorar para chegar nele, né? Então, tem a questão do horário. Outra questão também, a gente sabe que com a aula presencial fica mais difícil levar tanta ferramenta. Às vezes é um notebook que você quer levar, às vezes um reto projetor, às vezes você quer deixar a aula mais dinâmica, não só na lousa giz, não só no canetão giz, não só no papel caneta. Você quer trazer mais ferramentas didáticas para sua aula. Por último, aqui não menos importante, quando essa aula é online, fica mais difícil ali de ter acesso ou de dar um feedback pro responsável. Normalmente ele quer esse feedback no final da aula, e aí você já tem um outro aluno em seguida, ou então ele quer um feedback no final da aula e você tem algum outro compromisso qualquer depois daquele atendimento com o aluno, ou vice-versa, né? Você gostaria muito de dar um feedback, você sabe que por telefone, online, ele não é muito adaptado, não gosta desse feedback digital, você sabe que ele quer tete a tete, e ele já tem que sair daquela aula ali para um outro compromisso direto, e você não tem muito tempo hábil de fazer um feedback qualitativo. Então, a questão aí do
O tempo e o local sempre é muito escasso, né? Tem que ser algo bem programadinho, com muito cuidado ali com o aluno, para que se consiga ter uma constância. Vamos para as vantagens. A gente sabe que é óbvio ali, o presencial, tete a tete, o olho no olho, ele traz mais proximidade desse aluno-professor. O que às vezes você leva ali 3, 4 aulas para quebrar um gelo no online, no presencial esse gelo é quebrado muito mais rápido, né? Porque você tá ali olhando no olho, você tá do lado do aluno, né? Então esse tete a tete facilita, né? Outro ponto para facilitar é para você perceber se esse aluno aí ele tá viajando na Hellmann's Airlines durante sua aula, ou seja, se ele não está presente, se é só tá o físico, né, mas a alma, o pensamento está longe dali, ou se realmente ele está atento na sua aula. Isso é muito mais fácil de perceber, né? Agora vamos para o online. Pessoal, online. Vamos para as desvantagens do online. Se você tem qualquer dificuldade ali com conexão, com o computador, ou se o aluno está num dispositivo que é um dispositivo que vai ter dificuldade de conexão, ou com a ferramenta, né, com o Skype, com o Google Meeting, seja o que for que você use, isso vai tornar a aula mais morosa, isso vai cair conexão, vai voltar. Então, esses detalhes é bom sempre tomar cuidado. O que eu particularmente gosto de fazer é já treinar, já testar a minha conexão, se possível, já deixar a aula conectada, deixar o Wi-Fi conectado. Então, se houver algum imprevisto desse, é muito raro, né? Não é algo repetitivo. Bom, outra desvantagem é que se esse aluno ele é mais tímido, ele abre e fecha o microfone, ele nunca deixa o microfone aberto para te responder de prontidão, ou então se ele deixa essa câmera fechada, você precisa ter outras formas de entender se está funcionando lá do outro lado, né? Pedir uma foto de um exercício que ele fez, pedir para ele te explicar verbalmente, ficar toda hora perguntando, tá por aí, tá tudo bem, tá com dúvida, em que etapa que você tá? Qual o valor que deu nessa conta, né? Então, tá todo momento ali dinamizando, fazendo contato com esse aluno para ele não se sentir ali esquecido, perdido, não achar que é só uma aula online, então ele tá ali do outro lado no ócio, né? Parado, que é uma aula amorosa. Não, a todo momento você precisa estar dinamizando essa aula. Agora vamos pro ponto positivo. Bom, como é uma aula digital, você pode usar inúmeras ferramentas e aí fica muito mais fácil. Você compartilha a tela no slide, você coloca um jogo, você manda um quiz para ele, você pede para ele digitar no chat da conversa em box. Última vantagem que eu particularmente gosto muito aqui e converso muito com esses alunos é que todas as aulas são gravadas e todas as resoluções, todo o material, slide, quiz, jogo, fica tudo centralizado na sala, então nada se perde. Esqueceu de anotar algo? Acessa o link que está lá. Esqueceu de algo que foi dito na aula? Dá um play no vídeo e vai para a parte que você precisa. Então o material ele é muito mais seguro, nada se perde. E voltando, já que eu falei das vantagens e desvantagens aí, pessoal, uma observação, tá? Existe muito esse paradigma de que esse dogma de que a aula online ela não funciona. Volto a falar, depende muito deste aluno, depende muito do que ele quer, depende também muito do que ele está disposto ali, depende da interação com esse profissional, né, com esse profissional do outro lado. E um ponto importante, tá? Quando esse aluno, dentro de uma aula online, ele entende o conceito, mas ele fica nervoso na prova, ou então ele tem alguma questão de já com ansiedade, com algumas questões comportamentais que fogem do cognitivo. O que é a questão que foge do cognitivo? Não é que ele não entendeu. Tudo que ele entenderia ali no online, ele entenderia no presencial. Mas a questão é um pouco mais profunda, né? A questão é comportamental. A questão não é pedagógica. A questão é alguma técnica, algum acompanhamento terapêutico com esse aluno que foge ali do conceito. Não é que ele não entendeu, não é que ele não sabe fazer, é que chega no momento de fazer a prova, ele fica nervoso. Eu vou fazer uma comparação aqui. Não é que de repente você não saiba o que vai falar na reunião, mas de repente ali tá seu chefe, tá o supervisor, estão os supervisores, né? Estão mais colegas de trabalho, você fica nervoso, você tem gabarito do que você vai falar, você tem segurança do que você vai falar, você tem vivência e experiência do que você quer demonstrar, mas simplesmente você não consegue porque você não gosta de falar em público. Percebeu, então? Não é que você não domina o conceito, você domina, mas a questão é comportamental.
A mesma coisa com o aluno, não é que ele não domina o conteúdo, ele domina, mas a questão é que quando chega no dia D, quando chega na hora H, no dia da prova, aí vem a ansiedade, vem a insegurança, vem o nervoso, que já é uma questão terapêutica, já é uma questão comportamental, não é que ele não sabe. Se você no momento do dia a dia perguntar como é que ele fez, ou ver um exercício dele qualquer ali como lição de casa, vai perceber que está resolvido. Mas no momento ali na hora da prova, aí é uma questão terapêutica. O cuidado também é de não vexar esse aluno, né? Não limitar ele, não dar um diagnóstico errado, falar, não, o fulano ele não aprende, seja no online ou no presencial. Não, o online para ele não funciona. Poxa, a questão não é que não funciona, a questão é terapêutica, a questão é de acompanhamento, a questão é um outro ponto, não é cognitivo. Ele domina o conteúdo, não limita esse aluno, não dá um banho de água fria ali nele, não. Deixa ele, ou então dá condições de ele trabalhar essa questão terapêutica. Mas independente de ser presencial ou online, para ele funciona do mesmo jeito, ou quiçá às vezes funciona até melhor no online, que ele não abre a câmera, ele fica mais quietinho, mas ele consegue pensar com mais calma. Então tudo isso, volta a falar, varia. No mais, por hoje é isso. Veja se fez sentido para você. Deixa seu comentário, sua pergunta, sua observação. Se alguma coisa que eu falei aqui fez sentido para você, se é isso que você vivencia aí na aula presencial ou online que você faz, ou se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, tá bom? Obrigada por hoje. Bate o sininho aqui, tem material de segunda a sexta-feira, inédito. Tenho certeza que algum vídeo de matemática, de redação ou de dica de estudo pode ser válido aí para você. Obrigada por hoje, até a próxima e vai lá, gabarita essa prova.